Fala pessoal, como que vocês estão? Felipe aqui novamente. Vamos agora dar continuidade ao nosso curso de proteção de cultivares, curso oferecido aqui pelo CREA. Reforço mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar podendo ministrar esse curso para vocês. Espero que tenha contribuindo e trazendo algumas informações relevantes para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, no cotidiano. Vim tentar ministrar esse curso com o maior nível de detalhes possível, tentando transmitir um pouco do conhecimento que eu sei sobre a temática. Então vamos nessa, vamos dar início ao nosso módulo 4 e vamos lá. Passando novamente pela nossa agenda do curso, pessoal, para a gente também fazer uma recapitulação do que a gente já falou até aqui e até onde a gente vai chegar. A gente começou o nosso módulo 1 na parte de introdução à proteção de cultivares, onde a gente fez toda a contextualização do setor florestal, falamos um pouco sobre a questão da inovação, até sobre a questão das patentes, né? A questão de assegurar para o criador daquele material melhorado, seja um produto ou serviço novo no mercado, dar segurança para a utilização dele, como que funciona, até a gente contextualizar a parte aí da proteção de cultivares, que seria a patente das plantas, né? Então isso tudo a gente vê como o setor florestal investe em pesquisa e em desenvolvimento na parte de melhoramento genético propriamente dito, pensando em melhorar a matéria-prima, que é a madeira, então no desenvolvimento de novos clones. Então a lei de proteção de cultivares vem para dar apoio e segurança aos melhoristas e às empresas que têm o material genético como forma de ter uma exclusividade na utilização do material, assim como também a possibilidade hoje, um case cada vez mais comum, a questão de recebimento de royalties pela disponibilização do mercado. Já no módulo 2, pessoal, quando a gente avançou, a gente falou principalmente da lei de proteção de cultivares, então a gente adentrou dentro do texto da lei, tópico por tópico, quais são as diretrizes, explicamos aí quais foram os marcos dentro da legislação brasileira, quais que foram cada as ações que a gente teve ao decorrer do ano até agora em 2024 dentro da lei de proteção de cultivares. Falamos um pouco também de uma forma um pouco mais breve como que funciona o processo para fazer o pedido da proteção de cultivares, falamos sobre os formulários que são necessários, quais são os instrumentos necessários para fazer, falamos sobre os prazos, falamos sobre as taxas envolvidas, então a gente debruçou a lei em cada um dos seus detalhes. Já no módulo 3, que foi o anterior a esse, a gente falou sobre o processo de proteção de cultivares, então a gente fez um passo a passo, né? A gente fez um instrutivo de cada formulário que é necessário fazer o preenchimento, quais as taxas que estão envolvidas. Então foi uma aula bem detalhada, com maior quantidade de informações possíveis que eu tentei trazer para vocês. Então a gente passou pelo formulário de requerimento, sobre o formulário de relatório técnico e passamos pelo formulário de teste de DHE e descritores mínimos. Então passamos por todo o protocolo, as datas, os períodos, como que são as ações que tem que ser feito, algumas dicas, adentramos dentro das características que são necessárias realizar o preenchimento. Então foi um trabalho bem detalhado que a gente entregou no último módulo. Agora, no nosso módulo 4, esse que a gente está aqui no momento, a gente vai falar sobre o licenciamento de cultivares protegidas, então a gente vai debruçar um pouco em cima do documento final, né, o produto do todo o processo de proteção de cultivares, vamos falar muito sobre o certificado, quais são os deveres, quais são os direitos dos detentores, vamos fazer aqui também uma recapitulação sobre o que a lei traz como definição de algumas coisas para ficar cada vez mais claro, então a gente vai detalhar isso em breve. Posteriormente, o nosso próximo módulo é a questão da fiscalização e penalidades, onde a gente vai falar sobre as sanções, sobre as multas, penalidades, o que ocorre se a gente utilizar um material genético que é protegido, se alguém está utilizando um material protegido por minha empresa, como que tem que ser as etapas, quem eu tenho que recorrer, quem que é o órgão competente. Então a gente vai entrar nesse mérito também nas próximas aulas. E por fim, a gente vai trazer um estudo de caso aí, na verdade não só um, são 4 estudos de caso, onde a gente vai trazer um pouco aí o contexto do setor florestal, trazer um exemplo também da área agronômica que a gente até citou, que é a da espécie Sampatins, então a gente vai fazer um overview aí para a gente fechar o curso. Mas até lá, a gente vai dar start aí, vamos começar o nosso módulo 4 de forma oficial, então
Então peço que acompanhe com vocês. Sempre que tiverem dúvidas, mandem aí na nossa plataforma de suporte. E lembrando sempre que a gente tem os materiais complementares, assim como as aulas ministradas nesse curso, logo aqui na plataforma, tá bom? Então vamos nessa, estou à disposição e vamos dar início ao nosso módulo 4. Então, pessoal, vamos falar agora sobre licenciamento da proteção de cultivares. Vamos falar principalmente sobre o certificado definitivo de proteção, que é o documento legal aí responsável por todo o processo aí, é o que a gente busca em cima do nosso processo de fazer a proteção. Então vamos nessa. Aqui, pessoal, só fazendo uma introdução e recapitular um pouco das aulas de uma forma bem rápida e de uma forma bem dinâmica, né? A Lei de Proteção de Cultivares foi instaurada em 1997, a número 9.456. E o principal objetivo dela é garantir os direitos dos obtentores de novas variedades vegetais. Então, esse é o documento que garante aos obtentores, né, a quem descreveu a cultivar, o direito de utilizar de forma exclusiva, num período aí de 18 anos, como a gente já viu nos últimos módulos. Então é o documento que dá segurança jurídica e também vão pôr na prática também. Muitas vezes não funciona tão bem na prática, mas é o documento e o artifício que dá segurança do direito de propagação e de utilização daquele material genético, seja ele na área florestal, seja na área agronômica, agrícola, enfim. Então é o principal documento aí, é o principal instrumento, artifício utilizado hoje dentro do Brasil para garantir esses direitos aos melhoristas, aos obtentores da cultivar. Foi através da lei que foi criado o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. Então eu trago isso principalmente para a gente falar sobre o licenciamento. Então todo órgão competente, todas as informações, tudo que for necessário, eles vão estar vinculados ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que está ligado diretamente ao Ministério da Pecuária, do Abastecimento, que é o MAPA. Então a gente está totalmente ligado a isso, só para vocês entenderem qual que é a hierarquia do sistema. E foi aqui só para a gente retomar que a lei foi em abril, mas que foi definitivamente oficial em dezembro de 97, onde foi lançado aí os instrumentos necessários para a formulação dos pedidos dentro do mapa. Foi criado a plataforma Cultivar Web e assim como a gente já viu. Retomando aqui sobre os critérios para proteção, para ser uma cultivar, sempre vou reforçar isso em todas as aulas, por mais que fique um pouco repetitivo, acredito que seja importante a gente saber esses critérios. Então, a variedade ela tem que ser única e apresentar características particulares que possam diferenciar da sua cultivar antiga. Ela tem que ser um vegetal superior, ou seja, ela tem que ser resultado de algum programa de melhoramento genético. Então, ela tem que estar envolvida em algum programa de melhoramento genético. Ela tem que ser uma novidade, ou seja, ela não pode ter sido comercializada há mais de um ano dentro do Brasil ou 6 anos no exterior. Então, tem que ser algo novo, né? A inovação traz muito isso, né? A definição de inovação é um produto ou serviço, seja novo ou melhorado no mercado. Então a gente tem que tomar cuidado com esse período aí de um ano no Brasil ou 6 anos no exterior. Então, pessoal, esses são os critérios que são necessários para que uma cultivar seja elencada para que ela possa vir passar pelo processo de proteção. Além disso, que seriam os 3 principais critérios, são 5 no total, mas seriam os 3 principais que a gente fala, que é o DHE, trazendo o D de distinguibilidade. Então ela precisa diferenciar-se de outras cultivares já protegidas e possuir denominação própria. Então ela tem que ser diferente, ela tem que ser única. Então é necessário a distinguibilidade. O H, que a gente precisa da homogeneidade. Então essa cultivar ela precisa ser homogênea. Então ela precisa apresentar um padrão uniforme nas características descritas, independente do ambiente que ela tiver. Então se ela está em São Paulo, em Minas, se ela está no Maranhão, se ela está no Rio Grande do Sul, se ela está no Mato Grosso, se ela está no Amazonas, independente do local onde ela estiver, independente da altitude, independente da temperatura, do regime de precipitação, independente do tipo de solo, ela tem que se manter padrão ao longo de todos os ambientes que ela circula. Da mesma forma, a estabilidade também traz essa questão de padrão. Então, as características ela tem que ser preservadas independente das vários ciclos de propagação. Então, ela tem que manter as características, os descritores que a gente colocar nos relatórios. Esses descritores têm que ser preservados ao longo das gerações. Então,
durante o período que a gente tem o certificado de 18 anos, a planta tem que se manter estável e homogênea ao longo das sucessivas propagações clonais. Então é importante também salientar e reforço isso aí, que são os critérios principais. Trazendo aqui o quadro novamente, né, um dos quadros que a gente já viu nos outros módulos, e acredito que é o, o quadro mais importante aqui para a gente definir o que é uma cultivar. Então, só retomando, né, as 5 características, tem que ser um produto novo, então tem que ter novidade, ela tem que ser estável porque ela tem que manter as características e manter o padrão ao longo dos anos, a partir das sucessivas propagações. Ela tem que manter homogênea, que também ela tem que se manter uniforme, tem que manter o padrão das características ao longo do ambiente onde ela está inserida. Ela tem que ser distinta, uma vez que eu preciso diferenciar ela de outras cultivares, eu preciso diferenciar ela da cultivar inicial que deu origem a ela, e ela tem que ter uma denominação própria para ela também ser distinta das outras. Então esses são os 5 tópicos principais que a gente, vocês decorando e aprendendo essa parte aqui, a gente já fica satisfeito, principalmente aí pelos critérios que são necessários para ser uma cultivar, né? E ela ser habilitada para que se possa ser protegida. Continuando, aqui é a plataforma do Cultivar Web, né, que é o órgão competente para realizar, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está totalmente vinculado e está ligado aí, que é o órgão principal, que é o órgão competente, que é o SNPC, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, onde por lá a gente faz todo o processo e é onde a gente consegue o principal produto e é o que determina o direito de reproduzir ou não aquela cultivar, que é o certificado de proteção. A gente já viu, tem um certificado provisório e também tem um certificado definitivo, mas na essência eles falem a mesma coisa, mas o produto final é o certificado definitivo de proteção e principalmente o objetivo dele é dar o direito, né, assegurar o direito para a empresa de reproduzir e cultivar em todo o território brasileiro, além de controlar a produção e a comercialização por terceiros, caso ele autorize a utilização por parte de terceiros. Então, esse é o principal documento, é o único documento legal jurídico que dá esse direito à empresa de trabalhar com material genético e comprova que ela é a detentora daquele material genético. Partindo então, pessoal, só recapitulando o processo aqui, formulários são 3, formulário de requerimento, formulário técnico e o formulário sobre instruções de DHE e descritores mínimos. Toda a plataforma, todo o processo, né, todo o protocolo é feito dentro da Cultivar Web, que é a plataforma online digital para a gente realizar tanto o processo, tanto do protocolo como também pagar as taxas, como também averiguar em que etapa que está o processo, assim como fazer os uploads dos documentos, assim como fazer consultas públicas também sobre as cultivares protegidas. Passando um pouco aqui sobre como é o processo, é feito o requerimento eletrônico na plataforma, é feito o protocolo com o upload dos 3 formulários, formulário como a gente já citou, e por fim, depois de toda a burocracia, igual a gente já viu aqui, é emitido o certificado definitivo de proteção. Então todo o envio protocolo é feito via sistema eletrônico, que é o Cultivar Web. Chegando agora, pessoal, na essência da nossa aula, principalmente aí sobre o principal mecanismo que a gente tem relacionado aí ao certificado de proteção. Então é ele que assegura o direito de reproduzir a cultivar em todo o território nacional e controla a produção e comercialização por terceiros. O certificado de proteção, juridicamente falando, ele é um bem móvel para todos os efeitos legais e é a única forma de proteção de cultivares que dá direito para autorização, multiplicação, manutenção da planta no viveiro. A gente trouxe no módulo 2, só para lembrar aqui e deixar claro, algumas exceções diante dessa lei, né, que seriam para produtores rurais, que eles podem utilizar e trocar materiais entre eles, desde que sejam produtores rurais, perdão, e também os melhoristas das empresas. Então, a nível de pesquisa, as empresas no seu grupo de melhoramento, no seu grupo de pesquisa, os melhoristas podem utilizar o material genético protegido desde que seja utilizado para pesquisa. Uma vez que esse material genético passar para uma proteção de cultivares, igual o processo que a gente está vendo, ou ele entrar em escala comercial, é necessário pedir autorização para a empresa detentora daquele material genético para que ele possa ser utilizado. E aí vai ser uma negociação entre ambas as partes aí para acertar a questão de royalties, entre outros pagamentos. Então, de forma clara, pessoal, nessa tela, nesse slide, o principal objetivo do certificado e o objetivo dele é de dar o direito
ao obtentor, que no caso o obtentor, dentro das definições, é a empresa que financia o programa de melhoramento, é que tem direito, ela assegurar o direito dessa empresa de reproduzir a cultivar em todo o território nacional. Além disso, controlar a produção e comercialização por terceiros. Controlar de que forma? Controlar no sentido de impedir ela, então eu vou ter um uso exclusivo, caso seja essa a minha estratégia, ou se não, nesse momento, controlar no sentido de eu entregar esse material genético para uma empresa parceira, para uma empresa terceira, e ela fazer a multiplicação do material genético, ela fazer o controle dessa comercialização e a partir do número de plantas e mudas que ela vender daquele material genético, ela me paga uma porcentagem em cima disso, que seria os royalties, né? Hoje a gente fala isso em questão de 5 a 20% no pagamento. Então, trazendo aquele exemplo, né, um milheiro custando R$1.000, a gente estaria pagando perdão, a gente estaria pagando entre 50 a R$200 de royalties em cima desse milheiro. Então, é mais um pouco nessa linha. E aqui a duração, como foi dito, é uma duração de 18 anos até esse material genético ter domínio público. Só dando um contexto aqui, o material hoje mais plantado, que é o 144, ele já é de domínio público, então ele pode ser utilizado aí por diversas empresas, uma vez que ele não tem o material protegido. Na verdade, ele foi protegido, mas já entrou em domínio público devido ao tempo aí de 18 anos de exclusividade. Continuando, pessoal, uma vez a cultivar protegida, fica vedado, proibido a terceiros toda a parte de produção para fins comerciais, oferecimento de venda ou qualquer tipo aí de propago vegetativo, sem autorização do detentor da proteção. Então, todas as outras empresas, né, ficam proibidas de utilizar o material, exceto na parte dos programas de melhoramento interno da empresa. Mas toda a atividade comercial ela é vedada, ela é proibida. É necessário, através do certificado, durante os 18 anos, manter a amostra viva junto ao SNPC. São 5 réplicas, principalmente para manter os testes de DHE, assim como o pagamento da anuidade. Então é super importante, pessoal, dentro da licença, tomar o cuidado referente ao pagamento das anuidades, para que não haja a quebra de certificado de proteção. Então, durante 18 anos aí é necessário pagar as duas taxas administrativas, que é a taxa tanto de amostra viva como também a taxa de manutenção do certificado. Então, isso pode ser um dos motivos para quebrar o certificado de proteção. Isso também a gente vai ver no próximo módulo. Prosseguindo, então, sim, também durante os 18 anos a cultivar tem que manter lá a tríade, né, os 3 pilares mais importantes, que é a distinguibilidade, a homogeneidade e a estabilidade ao longo dos 18 anos. Então não pode haver nenhum tipo de alteração nas características e nos descritores ao longo dos anos. Aqui no final, né, o produto final, né, o resultado ou a ação final é a publicação no Diário Oficial da União, onde algumas empresas que se sentirem lesadas podem criar algum tipo de impugnação, podem procurar o mapa ou o próprio SNPC e falar que tem alguma discordância, alguma incoerência, e uma vez que isso é publicado no Diário Oficial da União, a gente tem um certificado oficial, a gente já trouxe aqui, é um exemplar que pode ser consultado de forma pública e de forma gratuita aí, através da Cultivar Web também. Todas as cultivares, tanto do setor florestal como do setor agrícola, agronômico, a gente consegue saber todas as cultivares que são protegidas no Brasil hoje. As informações que o certificado traz é o número do protocolo, traz a empresa que é detentora, traz a espécie que tem, qual é o nome da cultivar, no caso o clone aqui é a codificação dele, quem são os melhoristas que estavam envolvidos na empresa e criaram o material genético, e traz a data de início e a data de fim durante o período de proteção. Partindo agora, pessoal, para os benefícios, né, que essa licença dá, quais que é o objetivo e por que proteger, qual é o motivo principal, principalmente aí para a utilização de uso próprio. Então a gente está falando de exclusividade de utilização do material genético, exclusividade de utilização daquele clone por parte da empresa, para que não haja venda no mercado. Então, se a gente está pensando em exclusividade, a gente está projetando questões aí de competição
técnica, né? Tem um material que produz mais, então eu vou ter uma competitividade de mercado maior, isso é um pouco óbvio. Então o benefício principal e a maior utilização era por parte disso, era da gente trabalhar com o principal produto nosso, que é a madeira. Então, através do programa de melhoramento, a gente conseguir materiais com maior densidade, com maior volume. Então, isso quer dizer que a gente precisa de uma menor área para a gente ter uma mesma produtividade. Então, com a entrada dos corímbias, com uma densidade maior, a questão aí de toneladas de celulose, toneladas de carvão. Então, cada vez que a gente tem um material genético mais produtivo, a gente passa a ser mais competitivo. Então, isso, de certa forma, a utilização aí desse instrumento, né, desse mecanismo de proteção de cultivares, é principalmente para exclusividade, para uso próprio, e pedindo que outras empresas utilizem o material genético. Logo, eu sou mais competitivo no mercado, eu consigo alcançar melhores resultados. Porém, com a entrada de novas empresas, com fornecimento de mudas, como já citei aqui, a Arbogen dentro do setor florestal, existiam outras também, mas uma das maiores é a Arbogen, é também a exploração das empresas para pagamento de royalties. Então esse cenário vem mudando ao longo dos anos, e as empresas viram uma nova forma de monetizar algum tipo de serviço também através do seu programa de melhoramento, com a disponibilização de clones elite no mercado. Então as empresas acabam cedendo, né, esse material genético para essas empresas, e essas empresas regulam e controlam a questão das mudas. E a partir do fornecimento desse material genético, a gente tem uma nova forma de monetização. E em média, né, o valor que tem sido praticado de royalties hoje no mercado, ele está variando aí de 5 a 20% do valor do milheiro. Até já trouxe esse contexto aqui um pouco atrás, mas de uma forma bem dinâmica aqui em números inteiros. R$ 1.000 um mineiro de mudas, 50 a R$ 200 desse valor é pago para a empresa relacionada ao royalties através daquele material genético. Então se vê como uma nova forma, né, vê um novo cenário, a exploração das empresas para o recebimento de uma nova receita através dos royalties, que é a disponibilização do material genético protegido. Parte de licenciamento, pessoal, muitos clones que são plantados hoje, como eu falei, que principalmente o 144, eles já estão de domínio público, principalmente aí quando os descritores foram publicados em 2002. É o caso do 144, é um clone hoje com mais de 2 milhões de hectares de eucalipto aqui ocupando no Brasil. Isso dá mais ou menos 25% da área plantada, então o clone mais plantado hoje ele é de domínio público. Com o desenvolvimento de novos materiais genéticos, híbridos de glóbulos, híbridos de brassiana, assim como a gente pode colocar também o boom aí de corímbia, né, como citei aí, com várias características genéticas importantes para a produção de celulose, de carvão e outras utilização. Então, cada vez mais o licenciamento, né, o mecanismo de fazer a proteção de cultivares, ele vem sendo aplicado com mais constância. Então, mais clones, mais cultivares vêm sendo protegidos ao longo do tempo. Então, isso acaba levando aí a redução de troca de materiais genéticos, né, o intercâmbio entre as empresas a nível Brasil. Só que a gente vê oportunidades fora do Brasil, né? Alguns projetos florestais em países vizinhos, como Paraguai, Colômbia, e também no exterior, países africanos, com o desenvolvimento da área florestal, de acordo com o consumo dos produtos de uma forma geral. Cada vez mais a gente pode aumentar esse intercâmbio de clones entre países, né? E aí a gente retoma aqui, abre um parênteses para o POV, que a gente citou, né? Que é a Organização de Proteção de Cultivares a nível mundial. Então, por o país ser um país signatário, para ela participar da POV, acaba facilitando esse processo de intercâmbio de materiais genéticos, sendo aí também uma oportunidade aí, visto que o Brasil é pioneiro na parte de produção florestal. A projeção que a gente vê, pessoal, e a gente comenta muito sobre o assunto, é o mapa cada vez mais atuante. Então, a supervisão dos órgãos competentes dentro dos viveiros, então um acompanhamento, um monitoramento cada vez mais intenso na produção de mudas, e principalmente aí se o viveiro está autorizado ou não a produzir aquele tipo de material genético. Então está cada vez mais forte a atuação dos órgãos, principalmente o SNPC, a entrada aí do aumento
de plantações florestais. A gente tem vários projetos aqui no Brasil que estão sendo anunciados, projetos bem grandes e robustos, novas plantas de celulose, principalmente no centro-oeste do Brasil, mas também uma atuação muito forte no Nordeste. Então, cada vez mais o Brasil vem sendo atrativos para esse setor florestal. Então, vem aí a entrada de timos, né, alguns ativos relacionados à floresta. Então, cada vez mais tem se aumentado o mercado florestal de plantações aqui no Brasil, e isso traz benefícios também, e se traz a importância também da regulamentação, da regulação, e cada vez mais as empresas querem trabalhar com o que tem de melhor no mercado, então a gente tem que trabalhar com os clones de elite. E também, citando aqui também, pessoal, questão sobre os projetos que eu citei, né, sobre o intercâmbio entre países, então projetos grandes em outros países, principalmente no Paraguai, com a Paracel, uma empresa lá bem coladinho no Mato Grosso do Sul, e também projetos como a Colômbia. Já temos outros vizinhos aqui, que é o Uruguai, o Chile, então a gente tem uma troca aí muito grande de materiais genéticos e a oportunidade de monetizar através dos royalties. Então, projetos grandes, né, como a gente citou, internacionais, assim também como países da África, como Moçambique, pode ser um grande mercado para as cultivares já protegidas no Brasil. E, como falei, né, a presença do Brasil no POV é uma grande oportunidade. Então, pessoal, a gente traz aqui algumas informações sobre o licenciamento, né, sobre o certificado. É lógico que existe um custo em cima da proteção de cultivares. É um custo, vamos dizer assim, que ele é levado durante 18 anos, se a gente fazer uns cálculos aí, é um custo considerável, mas todos os benefícios também, se a gente fazer os cálculos também no pagamento de royalties, né, de 5 a 20% no milheiro, né, se você vendendo milhões de mudas, que também existe um retorno financeiro e uma nova oportunidade também de monetização por parte das empresas. Então, acredito que a lei vem para contribuir, as empresas estão trocando essa metodologia de estratégia, então o mercado está se organizando, o mercado de produção de mudas vem se organizando cada vez melhor, e é cada vez mais uma oportunidade para as empresas de desenvolver as suas técnicas e ter novas alternativas também para você diversificar a sua renda principal. Então, pessoal, na parte do licenciamento, né, nesse módulo 4 que a gente está vindo aqui, é o que eu tinha para contribuir com vocês, a importância do certificado, aí a segurança, né, para as empresas é o documento principal, é um documento aí de caráter jurídico, e é amplamente utilizado, tem validade de 18 anos e é o principal mecanismo de proteção de cultivares para assegurar esse direito às empresas obtedores dos materiais genéticos. Então, de certa forma, é isso. Agradeço aqui, vai uma aula mais curta, uma aula mais direta, principalmente para a gente falar sobre o licenciamento, fazendo uma retomada dentro do processo e a importância aí do certificado que está inserido. De uma forma aqui mais simples, para a gente fazer o fechamento dessa aula, né? A gente falou sobre os critérios para proteção de cultivares, vamos lembrar daquela tela lá que são as 5 questões, o DHE, mais a empresa ser uma novidade e ela ter a denominação própria. Falamos aí sobre o processo, né, onde a gente consegue a licença, é tudo dentro do sistema Cultivar Web, que é a plataforma digital para fazer todo o processo, e é lá que você vai emitir o certificado e é lá que você consegue consultar todos os certificados já emitidos, as etapas e protocolos até você conseguir a licença, que é o certificado. Falamos sobre o que é o certificado, quais são os direitos, o que ele te oferece e também quais são os benefícios de você proteger o material genético, principalmente exclusividade de uso e recebimento de royalties. Então, de forma geral, pessoal, esse foi o nosso módulo 4. Obrigado por vocês acompanhar aqui. Espero que esteja agregando informações para a qualidade técnica de vocês. Qualquer dúvida, manda no nosso plataforma de suporte, estamos à disposição. E aí a gente vai entrar agora no nosso módulo 5 para a gente falar principalmente sobre a parte de fiscalização e penalidades. É um módulo relacionado principalmente aí à questão aí dos direitos que a gente viu agora do licenciamento e como que a gente deve agir se sentir lesado, se a gente vir alguma outra empresa utilizando nosso material genético protegido de uma forma errada, quais são as ações, quem procurar, quem que é o órgão competente e tudo mais. Então a gente se vê na próxima aula e qualquer dúvida estou à disposição.
Lembrando sempre, pessoal, logo abaixo você consegue fazer o download de todo o material, principalmente dessa aula aqui em formato PDF, além também de ter os links, ter os materiais complementares que a gente preparou também, de forma que você consiga utilizar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no nosso módulo 5. Um abraço.